Irei falar deste tópico centrando no estilo de vida mediterrâneo. Já viram que vamos falar hoje? Ora, falar de estilo de vida mediterrâneo é também falar de respostas a stress ambiental. E vamos ver alguns exemplos de vida fascinante das plantas e como elas conseguem, ao fim e ao cabo, ultrapassar a aparente imobilidade e empenharem-se na luta pela existência ou da sobrevivência face aos fatores de stress. E, portanto, como é que elas vão lidar com esses fatores de stress? Relembro novamente um longo tempo de evolução, lembrar que as plantas terrestres surgiram há muitos milhões de anos, e não surgiram todas ao mesmo tempo, com diferentes características. Primeiro plantas sem tecido condutor, depois plantas com tecido condutor, depois só mais tarde a inovação a semente, nas gimnospérmicas e ainda muito mais tarde as plantas com flor, com flores e frutos. De qualquer das formas, todas elas reparem que têm um estatuto que é transversal ao reino das plantas, que é a imobilidade. Ou seja, as plantas não fogem dos seus agressores, nem dos seus predadores, nem procuram ativamente recursos, como acontece com os animais. Portanto, não se refugiando, não se mexendo, as plantas estão muito acopladas, digamos assim, ao ambiente e têm que sobreviver explorando os recursos que estão à sua volta, seja o ar, seja no solo. E, portanto, há uma exploração de volumes grandes, quer no solo, quer no ar, e implicou alterações ao nível das estruturas, quer aéreas, quer radiculares, que apresentam uma elevada razão, superfície, volume. Ora, como consequência, por um lado, este estatuto de aparente imobilidade, claro que depois vemos que as plantas podem se mexer um pouco, mas são transportadas, têm mecanismos de transporte, não é o indivíduo em si, seria outra história. Mas estava a dizer, como consequência deste estatuto de imobilidade e das elevadas razões superfície e volume, as plantas são então fortemente condicionadas pelos fatores externos do ambiente. As principais restrições ambientais naturais são quer de natureza abiótica como biótica. A biótica tem a ver com a interação com outros animais e com o homem. A biótica, essencialmente, tem a ver com as condições climáticas e condições também do substrato, a orografia, por exemplo. Eu disse que ia falar das estratégias ecológicas e realmente costuma-se diferenciar três tipos básicos de estratégia ecológica de resposta aos fatores de stress. Mas isto não significa que uma espécie até não possa apresentar em diferentes estruturas diferentes estratégias ecológicas. E, portanto, são essas o escapar ao stress, evitar o stress e tolerar o stress. Escapar ao stress, eu nem sequer estou lá. Escapei do momento em que há o fator de stress, seja intensidade luminosa muito elevada, temperatura muito elevada ou falta de água. Evitar significa minimizar os efeitos desses fatores. E tolerar, sim, significa ter mecanismos que permitam às plantas suportar esses fatores de stress. Ora, no Algarve, e podemos dizer nas condições de ambiente mediterrâneo, as principais constrições, digamos assim, climáticas são as elevadas temperaturas no verão, os invernos são suaves, mas a precipitação é irregular e baixa e uma elevada radiação, até mesmo no inverno, com um elevado número de horas de sol por dia. O que significa que aquilo que eu chamei o estilo de vida mediterrâneo significa estar com falta de água, estar sob altas temperaturas e muita radiação. Tanto stress. Isso tem como consequências a inibição do crescimento, da atividade e alguns danos que podem ser reversíveis ou irreversíveis. Reparem que também, ao nível da composição das diferentes formas de vida na flora mediterrânica, por comparação com a flora mundial, é também muito diferente e a principal diferença está entre as plantas anuais, que têm um ciclo de vida curto e se propagam por semente, e as árvores. Reparem que há aqui um flip-flop, não é? Nas outras não há diferenças tão grandes. Isto porquê? Porque, efetivamente, as plantas anuais têm a capacidade de escapar
ao stress. São uma espécie de viajantes no tempo. Há um ajustamento do ciclo de vida às condições que são favoráveis e, na época que é desfavorável, permanece apenas uma estrutura que é extremamente resistente, que é a semente. É uma estrutura que realmente consegue suportar desidratação, consegue suportar quer o frio, quer temperaturas elevadas, porque depende das espécies, obviamente, e da época em que germinam, mas é uma estrutura extremamente resistente. Tem aqui o exemplo do pancrácio marítimo, é uma espécie que cresce na primavera, a parte vegetativa, mas floresce no verão. Portanto, esta é a flor que apresenta no verão, aparece muito nas dunas. Reparem aqui, tenho a imagem da primavera, onde se vê as folhas. No verão, depois as folhas já estão senescentes e amarelas e cá conseguimos ainda ver algumas sementes da estação anterior. Portanto, as anuais, porque existem bancos de sementes no solo ou sementes que são migrantes, transportadas por animais ou pelo vento, são realmente, por excelência, as espécies que conseguem melhor escapar aos fatores de stress. Mas também pode haver outras estratégias, por exemplo, até mesmo ao nível solar. Curiosamente, os cloroplastos, responsáveis pela absorção da radiação para a fotossíntese, podem, em condições de sombra, como que espalhar-se por toda a célula de forma a que não haja autoensombramento e possam ter uma eficiente captação de radiação. Mas em condições de irradiação excessiva, como que se alinham e encostam-se, digamos assim, uns aos outros, e também encostados às paredes solares, e há ali um efeito de ensombramento, que é pelas paredes solares como ensombramento mútuo, e assim diminuir um pouco um excesso de carga radiativa que pode trazer também danos aos sistemas fotossintéticos. E até ao nível da folha. Ao nível da folha, é frequente vermos algumas espécies na primavera terem as folhas praticamente expostas na horizontal, enquanto que no verão têm folhas com uma disposição muito vertical e desta forma, portanto, minimizam a interseção da radiação. Portanto, são formas também de escapar à radiação. Bom, tal como nós quando temos estamos ao sol, gostamos de usar um chapéu, um boné, as plantas também podem, um pouco dessa maneira, evitar agora a radiação. Não escapam, mas evitam, minimizam. E então o chapéu das plantas são, ao fim e ao cabo, algum tipo de coberturas especiais que algumas plantas apresentam. São pelos, podem ser ceras brilhantes que são refletoras, os próprios pelos também refletem a radiação em diferentes direções. Eu falo de evitar a radiação, mas na realidade evitar a radiação tem também como consequência evitar o aumento da temperatura da folha e que, por sua vez, faz diminuir ou minimizar os gastos de transpiração. Portanto, estão a ver que todos estes três fatores estão ligados. Evitar a radiação, evitar o aumento da temperatura e minimizar os gastos de água. Aqui estão representadas como exemplos espécies que surgem nas dunas, portanto, sujeitas precisamente a estes fatores de stress de uma forma quase extrema, e podem ter, para além das tais coberturas, um enrolamento das folhas para não estar completamente expostas à radiação, ou até um enrolamento sobre si próprio, como acontece com a Amófila arenária e com outras gramíneas, que têm uma espécie de pregas à custa de células especiais que permite preguear os tecidos e eles enrolam-se sobre si próprios. É como quando nós viramos as costas ao sol, ao fim e ao cabo. Há ainda outros processos de evitar a radiação. Algumas plantas evitam a radiação com síntese de um pigmento que não tem a capacidade, portanto, absorve radiação, mas não tem a capacidade de transmitir essa energia aos centros de fotossíntese e, portanto, tem a capacidade de dissipar essa radiação de uma forma térmica. E, portanto, funciona um pouco como um filtro de proteção. Além disso, as antocianinas, que também estão presentes nos frutos vermelhos, que nos aconselham a comer, contêm elevados antioxidantes. Portanto, tem aqui um duplo efeito protetor, de proteção, criando um ensombramento, mas também um efeito antioxidante. Reparem que também, ao nível das células,
as próprias antocianinas, que são sintetizadas e acumulam-se nos vacúolos, colocam-se numa posição muito mais superficial na folha, portanto, protegendo do excesso de radiação. Bom, várias formas de evitar são, sobretudo, as espécies que têm estruturas que têm capacidade também de armazenar recursos, nomeadamente água. Portanto, isto como tolerar a falta de água, toleramos a falta de água, aqui será mais evitar a falta de água, minimizando os efeitos da falta de água no ambiente, que é fazer as reservas com antecedência, quando a água é abundante, não é? Outra forma será ter raízes muito profundas e, portanto, ter uma eficiente captação. Ou então, minimizar os gastos. Neste caso, temos aqui o exemplo de várias espécies que têm raízes tuberosas, ou têm caules ou rizomas, ou até as próprias folhas são um pouco carnudas, como no caso do funcho do mar, o crito marítimo, que acho que também é chamado pergil, portanto, que acumulam água em algumas das estruturas e, dessa forma, está a minimizar os efeitos da falta de água no ambiente. Noutros casos, a redução da área foliar ou a proteção ao nível das folhas, a proteção com impermeabilização das folhas, minimiza-se os gastos de água por evapotranspiração. Finalmente, temos os processos de tolerância efetiva, em que se pode suportar. Existe uma tolerância que é indutiva, que é uma resposta à desidratação lenta, e há outras espécies que têm uma tolerância já constitutiva, e essas conseguem tolerar desidratações muito severas. É o que acontece com este pequeno feto, o Cetra officinarum, que tem um aspecto, como podem ver, praticamente morto numa imagem, mas que reidrata com facilidade e rapidamente readquire a atividade metabólica após a reidratação. E assim, em resumo, podemos dizer que o estilo de vida mediterrâneo, as espécies mediterrânicas, apresentam uma grande diversidade de estratégias para resistir ao stress estival. Portanto, algumas, como vimos, escapam ao stress, principalmente através do ajustamento dos ciclos de vida, o caso das anuais. Outras evitam, as esclerófitas, as que têm as raízes profundas, as que têm as estruturas carnudas, e outras só sobrevivem porque possuem algum grau de tolerância. Portanto, conseguem sintetizar alguns compostos que ajudam a suportar a falta de água e a desorganização interna das células devido à falta de água, como acontece com algumas gramíneas perenes ou arbustos semicaducos com raízes superficiais. Espero que tenham gostado de perceber como as plantas resistem e como podem sobreviver neste estilo de vida mediterrâneo.